Olá, irmão e irmã, paz e bem. Seja bem-vindo ao Santo Evangelho do Dia, diretamente da Rádio e TV Vitória Católica. Hoje, sexta-feira, da segunda semana do Tempo Comum. Mais uma semana chegando ao seu término. Que possamos, neste dia, fazer o nosso exame de consciência, a nossa avaliação, se ao longo dos dias que foram se passando, fomos fiéis ao Santo Evangelho, meditando e colocando em prática em nossa vida em benefício da nossa salvação e do resgate de tantos corações. Queremos apresentar ao Senhor todas as nossas intenções, pedidos e agradecimentos, tantos irmãos e irmãs que pedem pela saúde, por um novo trabalho, que possamos rezar por tantos irmãos que passam pela situação do desemprego para que sejam perseverantes e que nunca percam a esperança. Também pelos nossos irmãos hospitalizados, por todos aqueles que sofrem pelo Covid, todos os enlutados que perderam seus entes queridos, que vocês sejam fortalecidos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão amorosa da Virgem Maria, ela que é mãe e que conhece as necessidades de seus filhos. Hoje, sexta-feira, da segunda semana do Tempo Comum, temos no Santo Evangelho de hoje o chamado do Senhor. Jesus que passa e que chama para que estes homens se tornem discípulos e missionários. E assim, Jesus continua a chamar tantas pessoas para que, aderindo ao projeto de amor e de misericórdia, possam cada vez mais anunciarem a grande salvação que vem de Deus. Que possamos, nesta manhã, pedir esta graça. Senhor, eis-me aqui, faça em mim segundo a Tua palavra. Que possamos ter sempre a alegria do chamado de Deus em nossas vidas através do Filho unigênito, Jesus Cristo e Senhor nosso. O Santo Evangelho que nós iremos meditar hoje, ele se encontra em Marcos, capítulo 3, versículos do 13 ao 19. Apresente a sua intenção, compartilhe o nosso conteúdo, se torne um evangelizador. Eu compartilho, eu evangelizo. Você, meu irmão, queremos agradecer a todos os colaboradores desta grande obra de evangelização. Se você não é, por que não é ainda? Venha ser um colaborador, faça a obra de Deus se expandir a todos os locais. E assim, juntos, sempre na luz da palavra de Deus, fazer que tantos irmãos e irmãs possam ser alcançados pela graça de Deus, através do trabalho de evangelização da Rádio e TV Vitória Católica. Venha fazer parte desta grande família, repetindo novamente o Santo Evangelho de hoje, que se encontra em Marcos, capítulo 3, versículos do 13 ao 19. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade, e a nós Ele entregou esta reconciliação. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então, Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade, para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu,
aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Santo Evangelho de hoje, segundo o evangelista São Marcos, relata para nós o chamado. Jesus que chama quem? Aqueles que ele quis. Jesus chama simplesmente aqueles que ele quis, sempre confiante que o chamado, primeiramente, está em vista de resgatar o homem e oferecer para ele uma vida nova. Jesus, que em outras ocasiões vai dizer: vós sereis pescadores de homens. Jesus que sempre nos traz uma novidade e confia, nos dá a missão de pregar com autoridade e expulsar os demônios. Jesus que também nos dirá: vós fareis sinais maiores do que os meus. O relato do chamado dos 12 nos traz a firme esperança de um Deus Todo-Poderoso, o Filho unigênito, a segunda pessoa da Trindade, mas que através de um plano salvífico conta com a nossa participação, uma participação ativa na construção deste reino de Deus, mas que também é nosso. Deus confia em nós. Deus confia, pois é através do seu chamado de amor que anunciamos o novo céu e a nova terra. É através do seu chamado misericordioso para com nossas vidas que pregamos a salvação e a vida que vem em nome de Jesus Cristo. É em vista da nossa verdadeira conversão que o Senhor nos dá a autoridade de expulsar demônios. O Senhor, ele continua a chamar homens e mulheres, jovens e criança, a comunidade de fé, a igreja, que é formada por aqueles que são chamados por Deus. Todo chamado, ele é de Deus, pois Jesus, ele olha com carinho a cada um e a cada uma que se abre verdadeiramente. É um evangelho que devemos render graças por tantos irmãos e irmãs que, uma vez chamados ao seu discipulado, agora são grandes colaboradores do reino. Temos a dinâmica na comunidade de fé através das pastorais, movimentos, grupos, instituições que ali se formam e assim anunciam também o Santo Evangelho de Jesus Cristo. O próprio projeto que nós realizamos aqui da Rádio e TV Vitória Católica é nada mais, nada menos do que homens, jovens, que são chamados a anunciarem Jesus Cristo pelo meio de comunicação. Atrás da câmera sempre tem uma grande estrutura de pessoas que foram chamadas por Jesus Cristo e que colocam o seu trabalho em vista da libertação de tantos corações que, tocados por uma palavra, pelo Santo Evangelho que nós fazemos, pela programação que oferecemos, também se colocam como discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Que possamos reconhecer que todo trabalho, ele é missionário. Que todo trabalho em nome de Jesus Cristo parte primeiramente de um chamado do próprio Mestre. Ele que chamou aqueles que ele quis. Ele que vai, em outra ocasião, nos afirmar: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi.
Jesus nos escolheu e isso é graça. Isso é alegria aos nossos corações. Por mais singelo, porque não existe trabalho pequeno na obra de evangelização, mas por mais singelo que o seu trabalho seja, foi Jesus Cristo que te chamou. Jesus Cristo que continua a chamar tantas pessoas para a obra de evangelização. Que possamos, encerrando uma semana, nos colocar a serviço do reino de Deus e, diante do chamado do Mestre, responder: eis-me aqui, Senhor. Fala, que o teu servo escuta. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Meu Senhor e meu Deus. Eles que também foram chamados por Deus. Eles também que ao longo da história da Sagrada Escritura se colocaram no caminho de salvação, em nome daquele que viria e daquele que veio e que para nós agora está na pessoa de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Filho de Maria. Rezemos uns pelos outros e que o Senhor ele renove em nós o seu chamado de amor. Nos alegremos sempre no Senhor. A alegria do Evangelho, como o Papa Francisco sempre nos lembra, ela possa ressoar em nossos corações. Que os nossos irmãos, aqueles que passam por alguma necessidade, os doentes hospitalizados, eles possam ser agraciados pela presença de Deus em suas vidas. O Senhor que continua a obra da construção deste reino, cada vez mais chamando a tantos irmãos e irmãs. Façamos a oração do dia, pedindo que o Senhor nos conduza a um abençoado final de semana, que em nossas orações possamos fazer a nossa revisão de vida, pedindo que aquilo que foi muito bom, que o Senhor potencialize, e aquilo que foi motivo de pecado em nossas vidas, seja sempre algo propício para a nossa conversão e para a mudança de sentido de vida. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e te guarde, que te conduza diante dos seus sonhos e projetos. Lembre-se sempre, compartilhe o nosso conteúdo. Eu compartilho, eu evangelizo. E assim, a obra de evangelização da Rádio TV Vitória Católica vai cada vez mais alcançando tantas pessoas que necessitam serem tocadas por Deus. Que este final de semana que se aproxima seja de muita paz, descanso, de misericórdia na companhia de sua família, daquela pessoa que convive com você, que você possa também lembrar cada vez mais de Deus, indo à Santa Missa, procurando se informar sobre a dinâmica da sua comunidade de fé, da sua paróquia, e assim está totalmente ligado na intimidade do Pai e no sacrifício, no ápice da nossa salvação que se dá na Santa Eucaristia. O Senhor te conduza e te proteja e te sempre leve à perfeição de filho e filha de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, do patrono universal da Igreja São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã, sábado, com o Santo Evangelho do Dia. Paz e bem.